7h25, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Nesta sexta-feira, uma pausa com as entrevistas que a gente vinha fazendo com os eleitos, com a política, e para falar de um assunto muito, muito, muito importante, que é a pandemia da Covid-19, a pandemia do coronavírus, né? E a gente tem aqui um dos maiores infectologistas, uma referência nossa sobre o assunto, que é o Dr. Nélio Artiles, que prontamente sempre, apesar dos plantões e da luta dele, né, lá no Ferreira Machado, incessante, tem ainda os seus alunos, tem ainda os seus clientes, que hoje são atendidos por videoconferência. Nós vamos falar sobre isso depois, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam: Cláudio, vocês entrevistam o Dr. Nélio, mas não sei o telefone dele, do consultório dele. Eu falei, vamos lá, vamos achar aí e pronto, né? O Dr. Nélio fala sobre isso também, e fala sobre todos esses desafios agora, momento de pós-eleição, momento de transição de governo, em casos específicos como Campos, um dificultador aí que vai parar, né, em decisão judicial, depende disso para a prefeitura, para o prefeito liberar as informações, quais as consequências disso tudo, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Eu quero trazer aqui o bom dia do Dr. Nélio, e se os caros companheiros me permitem, eu já vou colocar uma pergunta logo, que eu acho que deve ser de todos nós, né? Eu vou só adiantar ela, não que seja minha. Desse bom dia, doutor Nélio, e com todos os nossos agradecimentos, eu pergunto ao senhor: estamos na segunda onda? Bom dia, doutor Nélio, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia a todos, bom dia, Cláudio, Aldir, Edmundo, todos, né, ouvintes. Nós estamos sempre em uma onda, né? A onda da vez. Na verdade, a gente passa por um momento de extrema dificuldade. Eu fico pensando aqui, Cláudio, que eu podia da próxima semana, ou do início da semana, chamar o coronavírus para vir aqui, para fazer uma entrevista. Pelo amor de Deus. Quais são as intenções, né? Quais são as intenções? O que ele veio fazer aqui? Até quando ele vai escravizar as pessoas, né, e usar as pessoas, né? Principalmente aqueles mais egocêntricos, aqueles que têm interesses escusos ou interesses pessoais, políticos, né? Porque assim, né, quer dizer, ele faz uma boa parceria, né? Na verdade, a pergunta que você faz toda epidemia, toda pandemia vem realmente em ondas até você atingir um quantitativo de pessoas infectadas, né? Algumas epidemias foram estudadas, chegou ao valor de 30%, 40% da população para se chegar a um topo para poder aquela curva cair. Mas antes disso ela cai e depois ela volta a subir novamente, você tem uma nova onda, mas nem todo mundo ainda vai ser contaminado, então você tem a terceira onda, e tem pandemias que você pode ter 4 ondas, então fica muito difícil saber. Parece ser uma segunda onda, é o que nós estamos observando, até porque parece que os números, porque a gente não tem os dados aí muito claros, mas parece que os números são até maiores do que, pelo menos assim, na percepção, né? Eu vou me colocar aqui como profissional que atendo bastante gente e tem contatos realmente muito grandes, muitas pessoas fazem contato comigo, e está preocupante, porque sempre um tio, avô, amigo, eu acho que todo mundo aqui conhece alguém que está com Covid, ou esteve com Covid, né? Isso não é uma coisa que acontecia no começo, na primeira fase, vamos dizer assim. Então, realmente... E outra coisa, muita gente que está doente, adoecendo, e não procura o médico, fica em casa. Não acho que é uma gripezinha, não é nada demais, eu vou ficar em casa, não é isso? A pessoa não procura e não vai. Como a testagem limitada, até mesmo para quem é sintomático tem dificuldade de testar, mesmo quem tem sintomas. Você imagina quem não tem sintomas ou que está muito pouquinho, né? Essa pessoa fica sem diagnóstico. Então, por isso que as projeções, enquanto nós temos no Brasil 6 milhões de pessoas aí, né, mais ou menos, né, que está dentro da notificação ali, né, oficial, de pessoas contaminadas, em minhas contas, você pode multiplicar isso por 10.
Então, no Brasil, eu acredito que nós tenhamos aí, por enquanto, em torno de 60 milhões de pessoas. É minha perspectiva. Por quê? Por isso que estou te dizendo. Nós estamos falando de um médico que tem atendimento privado e também público, mas se você pegar o Brasilzão como um todo, né, certamente esses números não são exatamente aqueles que são colocados, né, nas notificações oficiais. Ok? Aldir? Doutor Nélio, obrigado pela presença aqui, mais uma vez, sempre esclarecedoras suas entrevistas conosco. A gente falou, né, mais cedo dos números de campos, né? A gente está com uma escalada, né, que tem aumentado bastante nessas últimas semanas, né? A gente teve o processo eleitoral também nesse meio do caminho, a gente teve muita aglomeração, a gente teve muitos problemas desse tipo. A Justiça Eleitoral até fez uma notificação aos candidatos, mas é difícil de pensar uma campanha eleitoral sem aglomeração. E a gente viu que não houve, de fato, uma regulamentação sobre isso, né? E a gente viu que depois que acabou as eleições, que os números começaram a crescer em várias cidades. Você acha que esse processo eleitoral também teve influência nessa segunda onda, nesse momento que a gente está vivendo agora? Com certeza. Eu acho que, na verdade, se você perceber, na verdade não foi exatamente imediatamente após, né? Você começa a perceber essa curva, de curva logo após a questão da eleição, que vem acontecendo desde o momento que houve a flexibilização, né? Aí já coincidiu também com o processo eleitoral, né? Com as campanhas. De qualquer forma, o que a gente percebia? No início, a rede privada foi primeiramente comprometida. A gente percebeu isso. Os hospitais particulares em Campos começaram a ter uma taxa de ocupação maior do que a rede pública. Isso mostrava claramente que, no início da pandemia, as pessoas que, entre aspas, poderiam ficar em casa, de uma certa forma se resguardando, teriam algum tipo de reserva, né, puderam se resguardar. As pessoas que tinham que se expor de qualquer maneira, que tinham que trabalhar, não tinha como ficar em casa, essas pessoas tiveram uma exposição maior. Então, a partir desse momento segundo, nós percebemos pessoas que tinham um certo poderio econômico, algum que seja, não estou falando, né, por exemplo, pessoas que tinham um plano de saúde, começaram a usar aí, por isso que as taxas dos hospitais privados primeiro foram comprometidas e depois, né, consequentemente, nós tivemos também comprometimento do serviço público. E a gente começa a perceber que é o quê? É um tempo muito grande da pessoa ficar presa, confinada, e quando houve a perspectiva da queda da taxa, das curvas, houve uma liberação desenfreada, né? Eu penso que as pessoas nós poderíamos estar hoje conversando aqui, pós um processo eleitoral, sem ocorrer isso, mas as pessoas simplesmente não cumpriram o que tinha que ser feito. As pessoas vão para a rua, até hoje a gente vê isso, as pessoas que não usam a máscara, quer dizer, a máscara tem uma importância fundamental. A máscara é mais importante, inclusive, para proteger o outro do que propriamente para se proteger. Porque a importância da máscara é não expor o vírus no ambiente, entendeu? Ela tem uma função muito grande nisso aí. Claro, se uma pessoa tem a máscara porque está com o vírus e o outro não está com o vírus, mas está com a máscara, dois com máscaras, poxa, a chance de contaminação é muito pequena. Mas vem essa questão do egocentrismo, do negacionismo, das pessoas não acreditarem na máscara, como assim? Né? E usar máscara no queixo, no pescoço. Na verdade, até essa propaganda que a gente vê na TV, às vezes, realmente colocar a máscara no olho. Né? A pessoa não quer enxergar. Então, se isso fosse respeitado, a lavagem das mãos, o distanciamento, a gente estava aqui falando sobre infelizmente, essa situação que beira o caos. Por que beira o caos? Eu diria que o Rio está mais próximo ainda ao caos, mas Campos está próximo também. Por quê? A gente passou de uma época que houve uma reestruturação, todo mundo com medo da pandemia no início, estruturou CTI, estruturou hospital, aumentou vaga, foi todo um processo para que isso acontecer. E isso não é só, gente, aumentar leito de hospital, de CTI, não é só simplesmente instalar o dedo, não. Você precisa mobilizar equipes, você precisa montar, você precisa contratar pessoas, né? Enfim, isso foi feito. E depois, de uma forma talvez inadequada,
foi desmobilizado tudo, assim, de uma forma como se isso nunca mais fosse precisar, né, recorrer. E agora, de repente, você tem esse aumento exponencial de número de casos e aquela estrutura que tinha sido criada, ela sumiu e vai recontratar médico, vai recontratar profissional de saúde. Né? Aí nós estamos hoje numa faixa preocupante. A cor, esse negócio de cor, amarelo, laranja, a gente fica hoje questionando. O que eu tenho visto é que parece que a cor não está paralela, não está condizente com o que está acontecendo no município. Entendeu? É a minha visão. Acho até que a Secretaria de Saúde, hoje, a coordenação lá de vigilância, que eu tenho extrema confiança da doutora Andréa Moreira, que fez um trabalho belíssimo, a gente tem que reconhecer. Quer dizer, política paralela, isso houve todas as dificuldades que teve a atual gestão, mas o direcionamento, o encaminhamento do enfrentamento da pandemia foi correta, foi adequada e foi bem estruturada na cidade, com a criação do CCC, mas é aquela coisa, você tem que criar, tudo que você cria, você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar para manter a estrutura e manter a qualidade. Quer dizer, o problema é criar e depois você murchar, reduzir esse oferecimento, né? Então, eu acho que isso é preocupante e a gente precisa cobrar. E nesse momento de transição, então, que a gente fica mais preocupado ainda, o comprometimento tem que ser todos, essa hora não tem que ter política, essa hora não tem que ter, a visão tem que ser só uma, né? A vida, valorização da vida. Eu acho que é isso que é o mais importante de tudo. A gente tem que parabenizar aqui a Folha, a gente e agradecer a presença do Tonelli, porque a gente está cumprindo nosso papel aqui enquanto imprensa de trazer informação e trazer um serviço público de qualidade, né? E a gente está trazendo aqui a ciência. O Tonelli está representando aqui a medicina, o infectologista respeitado, a gente está trazendo a ciência. E o Tonelli falou no começo de sua fala uma coisa interessante. O vírus, ele tem grandes aliados aí, que são as pessoas que não se cuidam, né? Não têm cuidado com o outro, nem consigo mesmo, seus familiares. Então, assim, não dá nem para você exigir que as pessoas que negam, né, que até existe o vírus, até vejo gente até falar que não existe, que isso é na criação. É impossível que ela tenha alguma sensibilidade coletiva, porque ela não tem cuidado consigo mesmo, né? Então é difícil você exigir isso. Agora, um dos aliados do vírus são os governos. Um que fala que desde o início da pandemia, né, que é o governo federal, que fala que foi uma gripezinha e tenta diminuir os efeitos de uma pandemia tão grave e frequentou, né, manifestações frente lá em Brasília, sem máscara, e dando a mão às pessoas, influenciando, né, porque ele é um presidente, nosso sistema presidencialista, a ação e a fala do presidente é muito forte. Então ele incentivava que as pessoas saíssem, né, desprotegidas e tudo isso. E no governo estadual a gente vê também responsabilidade, né, já nem entra mais no nosso radar, mas tivemos aí um hospital de campanha que nem chegou a ser concluído, e Dória lá e o Covas, né, também em São Paulo, que falaram que estava tudo bem, agora acabou as eleições, já volta para a fase amarela. Enfim, tem irresponsabilidade em todos os níveis das pessoas e dos governos. Então, dificulta o tratamento da pandemia. A nível de campos, falando de campos, a resistência da transição, como o Tonelli falou, também prejudica, porque é momento a gente não ter política, né, é um momento grave. A gente tem casos crescentes e leitos aí ocupados em grande porcentagem. Então, se a gente continuar fazendo política em cima de uma pandemia e sendo obscurantista, negando a ciência, a gente vai só prejudicar a situação, e é o que a gente não está fazendo aqui, que é ouvindo o médico infectologista. Então, parabéns para a Folha, para a gente, para o Dr. Nélio. A pergunta é: a única cura definitiva, né, se podemos chamar de cura de uma doença, de uma pandemia, é uma vacina. A gente já tem discussão no mundo inteiro da vacina. Os 2 imunizantes aí mais promissores já começam a ser, né, o Reino Unido já fala em vacinação a partir da semana que vem, enfim, já começam alguns preparos. E no Brasil parece que a coisa ainda está engatinhando.
a nível federal, né? E os imunizantes mais promissores, eles precisam de uma temperatura muito baixa, né, para poder ser armazenado. E me parece que eles não têm essa condição por aqui. Como é que está esse preparo do país, a gente receber esse imunizante? O Brasil, tradicionalmente, Edmundo, ele é um país vitorioso nessa questão, sempre foi, né? Até então, no Plano Nacional de Imunização. A gente teve realmente uma vitória enorme. O nosso Plano Nacional de Imunização, ele tem uma projeção enorme, ele tem assim, vacinas praticamente todas disponíveis no mundo, tem no nosso plano. Então, é claro que é limitado por idade, muitas vezes, por questões mesmo econômicas, mas é realmente um programa nacional de imunização, plano, programa, tem uma importância muito grande. A ponto de a gente ter erradicado realmente várias doenças. Mas, né, baixamos a guarda no sarampo, por exemplo, né? A febre amarela nós não conseguimos atingir, né, uma boa imunização. Hoje a taxa de imunização realmente não é ideal, de uma forma geral. Então a gente tem decaído. A vacinação da Covid, sem dúvida nenhuma, é muito esperada, muito com ansiedade grande, mas principalmente para as pessoas que não negam a vacina, porque a vacina, sem dúvida nenhuma, a ciência, ela, como você falou aí, se é um legado importante que essa pandemia, com tanto sofrimento, com tantas perdas tem trazido, é a valorização da ciência, né? É preciso valorizar aquilo que trouxe o ser humano hoje a uma sobrevida, por exemplo, bem acima do que era na década de 30, 40, 50. Hoje a vida média da população está beirando os 80 anos de idade. Poxa, se você olhar isso lá atrás, na década de 60 mesmo, era bem abaixo disso, né? Então, o que fez a gente melhorar tempo e qualidade de vida? Poxa, é a ciência. Não é só a ciência da questão biológica, mas também a da tecnológica, você sabe, a questão da informação, tudo mudou. E as pessoas querer negar, óbvio que a Terra é redonda, você vai conversar com alguém que quer discutir com você se a Terra é redonda, é melhor você, né? Ou você considerar que aquela pessoa tem um limite cognitivo, ou então um problema mental mesmo, né? A psicopatia, ela é complicada. Vamos combinar aqui que uma pessoa negar a existência de um vírus, né, principalmente a eficácia de uma vacina, é o mesmo nível, é psicopatia, né, no meu modo de ver. Então, nós estamos aí com uma perspectiva muito interessante de algumas vacinas, eu diria que 4 mais próximas a nós. Temos que, das 4, eu tiro uma, que é a da Pfizer, da Moderna, que precisa, como você falou, de temperaturas muito baixas, a menos 70. Então, para um país enorme como esse, você imagina no interiorzão do Brasil, o interiorzão nosso aqui mesmo, né? Da região, a gente pegar uma vacina para transportar para uma distância grande, fica complicado. Tudo bem que pode ficar uma semana aí a 2 a 8 graus. Eles estão processando, os laboratórios são muito evoluídos, eles já estão buscando, ao invés de menos 70, menos 20, eles já estão buscando uma alternativa. E as outras, que é a Coronavac, por exemplo, que está mais próxima, vamos dizer assim, inclusive São Paulo, né? O estado de São Paulo vai começar a fazer a vacinação já no ano que vem, se a Anvisa autorizar. Essa é mais tranquila, de 2 a 8 graus, né? Provavelmente acima de 90% de qualidade, de eficácia. E também, além dessas, as vacinas relacionadas, essas vacinas, por exemplo, tipo a Coronavac, ela é uma vacina que usa uma tecnologia semelhante a todas as vacinas que já se usou até hoje, tá? Com vírus inativado direitinho. A de Oxford, né? Essa também, que está mais próxima a gente também, ela é mais tranquila também, pode ser usada entre 2 e 8 graus, não teria dificuldade. Só que ela usa diferente, ela usa o vetor, um outro vírus, que pega a capinha do vírus do coronavírus e envolve com esse outro vírus que não causa doença no ser humano. Uma coisa assim, uma plataforma espetacular científica, vamos dizer assim, né? Ao invés das pessoas ficarem com medo, é para ficar assim, aplaudindo, porque realmente é impressionante, né, a forma.
E a gente, assim, acreditar que essas vacinas chegam, sim, eu acredito, no primeiro trimestre do ano que vem. Talvez vacinação em massa a gente não tenha, e aí é aquilo que a gente conversava um pouco antes do ar aqui de começar, que é dizer que se a máscara foi obrigatória e não foi cumprida, né, quer dizer, você imagina a vacina que se discute hoje que não vai ser obrigatória, e também muitas pessoas têm medo de tomar vacina. Então, é provável que a gente, no meio do ano que vem, no primeiro semestre, a gente ainda esteja conversando aqui sobre qual a incidência de qual a mortalidade, quantas pessoas estão adoecendo. Quer dizer, ela vai virar uma doença endêmica, né? Ao invés de pandêmica, mas ela vai virar ali, vai fazer parte do nosso dia a dia, e pessoas não vacinadas estarão entre nós. Lá na Inglaterra, o que eles estão organizando? Só entra em determinados locais quem levar a carteirinha que vacinou. Né? Mais ou menos por aí. Né? É claro que aqui no Brasil a gente corre risco, né? Temos falsificações de carteira aí, né? Vai carteirar sendo vacinado sem ser, mas isso aí, infelizmente, pode acontecer. Mas nós precisamos continuar essa briga, né? Essa briga da ciência mesmo. Deixa eu... Desculpa. Posso falar, ou tá na... Pode, claro. Não, se não der para interromper o raciocínio, eu espero. É porque, pegando essa linha de raciocínio do doutor Nélio, ele disse agora aí que, falou mais cedo, repetiu, que até meado do ano que vem a gente deve estar falando sobre essa pandemia, só depois então talvez uma endemia. Geograficamente isso é dividido por mundo, região e localização, né, doutor Nélio? E local, né? Que é essa questão, essa denominação da pandemia, né? Enfim. Mas o que eu queria perguntar ao senhor é que, se a gente continuar, por que essa opinião de até ano que vem a gente continuar falando desta pandemia e não começar logo após aí a vacinação? O que é o problema agora? Parece que a ciência, né, deu mais uma demonstração inequívoca de que tem competência, conseguiu criar a vacina em meses, o que se tinha até certo tempo só em anos, o que é excelente, maravilhoso para a gente, mas o que é o problema então agora? Parece que cada hora surge uma coisa para que o vírus crie força. É a vacina ou a vacinação? E só completando aqui, perdão, doutor Nélio, completando essa pergunta do Nogueira, é a pergunta, mas uma pergunta de 1 milhão, são várias perguntas de um milhão de reais nessa história que todo mundo quer saber. Para quando o senhor acha que é possível iniciar essa vacinação? E como que será? É impressionante isso, né? Porque realmente as vacinas, elas normalmente demoravam anos para se conseguir, né, definir uma sequência do genoma, ou nem genoma, porque o genoma é algo mais recente, mas pelo menos uma estrutura da proteína que desse mais estimulação imunológica e tal. Isso demorou, em várias vacinas, 2, 3, 4 anos, né, ou mais. E no início desse ano, né, um cientista, as pessoas nem falam dele, né? Eu estava até vendo aqui para ver se eu lembrava o nome dele, chinês, inclusive, né? Zhang Yuzhen, como ele estava lá, e lá tem um centro de virologia enorme. Ele, lá no início do ano, perto lá da época, Cláudio, que a gente fez a nossa primeira entrevista aqui, Aliás, desculpa interrompê-lo, perdão, só para quem não acompanhou ainda, o dia 26 de janeiro deste ano, eu gravava um podcast com o doutor Nélio. Dia 28 subimos o podcast, está aí, podcast Papo com Nogueira, pode procurar em qualquer aplicativo, Spotify, na própria página da Folha FM também tem. E ali a gente falava da chegada do vírus ao Brasil, né, doutor? Tinha um caso, inclusive, em Niterói, logo depois foi descartado. Havia o número de 80 mortes na China, lembra? Isso aí. Isso é ver, né? Quer dizer, e dia 10 de janeiro, eu estou vendo aqui, esse Zhang Yuzhen, que ele liberou a sequência do SARS-CoV. Então, quando ele libera a sequência genética mesmo do vírus, a partir daquele momento ele deu chance ao mundo, à ciência, para produzir vacinas. Foi a partir daqui. Olha que foi um mês depois do aparecimento. Um mês não.
antes de completar o mês do aparecimento do SARS-CoV lá em Wuhan, né? Então, essa questão da vacina, da vacinação, essa pergunta do Cláudio, que você colocou, Cláudio, é um processo que envolve, infelizmente, interesses. Então, você mescla interesses políticos, infelizmente, que é a politização de uma situação que não deveria acontecer. Tudo é política, a gente sabe disso, né? Mas a politização, eu acho que quando você fala em política, quando você politiza algo, você torna aquilo cego para outras situações. Então, o indivíduo fica cego, surdo e mudo. Mudo não, infelizmente, podia ficar mudo, né? Mas fica cego e surdo, ele simplesmente não consegue olhar ao lado, porque não, aquela linha de raciocínio tem que ser cumprida, é que nem como se fosse né, eu não gosto nem de lembrar esse nome, mas o nazismo é assim, né? O fascismo, você olhar aquela linha, você não conseguia enxergar além daquilo. Então, infelizmente, esse é um processo. Aí, esse é o processo da vacinação, que a vacina em si, ela vai ser benéfica sempre, ela vai trazer benefícios, como sempre houve para a humanidade, sempre houve. A vacina sempre foi positiva, nós não tivemos problemas nenhum, vamos dizer assim, problemas de reação adversa à vacina, existe como tomar uma dipirona, como, por exemplo, usar um medicamento. Isso pode acontecer num percentual mínimo, mas o importante é o benefício coletivo que isso traz. Mas a vacinação tem o processo do egocentrismo, da linha de raciocínio, do negacionismo, isso que é o problema. Então, por isso que eu estava falando, o processo de vacinação vai ser conturbado, infelizmente. Eu sou otimista, mas eu tenho visto isso porque quando você ouve a opinião de pessoas dizendo que está com medo de tomar vacina porque o presidente ou alguém falou que a vacina pode matar todo mundo, né? Quando você entende que, além do medo, existe a não obrigatoriedade, por exemplo, de uma vacina, que esse processo de vacinação, amigos, não é apenas para proteção individual. Ela ultrapassa isso. É uma proteção coletiva, porque se eu protejo uma população inteira contra o coronavírus, eu protejo essa população de morrer, sabe de quê? Doença cardiovascular, acidente de trânsito. Não é. Por quê? Porque os UTIs estão cheios. Então, as doenças que continuam matando, adoecendo e matando. Então, se eu ocupo esse espaço público, né, de atendimento com uma doença que pode ser evitada, como assim, né? Então, aí é preciso realmente repensar. As vacinas, Aldir, eu acredito que comece a ser realmente efetivada já agora. Eu acho que se a Anvisa autorizar, por exemplo, a Coronavac, em São Paulo vai. Aí vem a briga de novo, porque, pelo que eu entendo, a presidência do governo federal é contra a Coronavac. Né? Pelo menos eu tenho lido isso. Então, talvez haja uma dificuldade da Anvisa autorizar de cara, logo de início, isso. Acredito que isso trará uma repercussão ruim, né? Eu acho que a pressão popular, vai ser muito grande. Então, eu acho que isso vai acabar, né, eles vão acabar liberando. Então, a Coronavac já em janeiro, eu acredito que sim, como o governo de São Paulo está colocando lá. Mas se você pensar em vacinação, não em massa, porque nós vamos ter vacinação em massa, mas a vacinação num grande número de pessoas, acho que março, acho que começa não só na medicina na privada, em clínicas privadas, quanto em clínica no serviço público. Vai começar no serviço público, mas depois vai chegar também no serviço privado. Tá? Muito bem, são 7h54. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta. Tem várias perguntas aí também em nosso streaming. Tem aqui uma pergunta interessante da Thaisa Ecardi. Qual a incidência de reinfecção? Acho também interessante. Já está comprovado a reinfecção. A Noêmia está perguntando, cadê Arnaldo? Arnaldo está descansando merecidamente. Final de semana prolongado para ele. Nós seguiremos então logo após o intervalo com o Dr. Nélio Artiles, aqui conosco nesta manhã, falando sobre esse crescimento da Covid-19 em Campos, mas no Brasil. Só ontem foram 40 mil novos casos, né, registrados no país. Em Campos, mais de 170 novos casos registrados em um dia também.
Voltamos a seguir. Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. O Easy